Hoje você aprenderá a história completa da Bíblia e compreenderá tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus, sem dúvida alguma. Ao terminar de assistir a este vídeo, você não será mais o mesmo, amará ainda mais a palavra de Deus. Claro, isso só acontecerá se abrir seu coração para a palavra de Deus. Se tiver dificuldade em entender a Bíblia, neste vídeo conseguirá compreendê-la, e após assistir tudo o que será ensinado, tenho certeza de que será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no princípio, antes do princípio só existia Deus. Ele nunca deixou de existir, existe desde a eternidade, sem origem. Ele é a origem de tudo, não foi criado, é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir, é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes, tinham plena comunhão com Deus, viviam deleitados no jardim de Deus como administradores da criação divina. No entanto, caíram em pecado e toda a raça humana foi mergulhada neste abismo de total depravação, pois estávamos todos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúme, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através dele começou a surgir uma linhagem santa que se voltou para Deus. No entanto, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus então decidiu exterminar o homem que havia criado da face da terra, mas havia um homem justo, Noé. Portanto, Deus derramou juízo através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, e Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca que tinham construído. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou a origem de diversos povos. Sem tornou-se o pai das nações semíticas, Cã tornou-se o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé tornou-se o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua terra e seus parentes e tornou-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus onde quer que fosse. Continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu-lhe um filho, o filho da promessa, e seria pai de uma nação numerosa e todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Abraão esperou 11 anos para que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sarai, sua esposa, não acreditando mais na promessa de Deus, deu sua serva Agar a Abraão para coabitar com ele. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma nação numerosa, o povo árabe, os inimigos históricos do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e lhe ordenou que saísse de sua tenda e contasse as estrelas no céu. Então, disse-lhe que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas no céu e como a areia no litoral. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não tinha nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara tinha 90. Quando Isaque nasceu, Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos e Jacó, que recebeu o nome de Israel em sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, se estabeleceram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas multiplicaram-se de forma surpreendente. Após 400 anos no Egito, saíram sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto em direção à terra prometida continuou. O que deveria levar 3 meses levou 40 anos devido à incredulidade do povo e a TW.
Espias foram enviados para explorar a terra prometida. 10 deles voltaram com um relatório pessimista e incitaram e amotinaram o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes dessas terras, sentiram-se como gafanhotos e diminuíram o poder de Deus. Então Deus os puniu severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espias fiéis, entrassem na terra prometida. O povo de Israel vagou em círculos no deserto por 40 anos, um ano para cada dia em que espiaram a terra. O deserto tornou-se o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto pelos 2 homens que ousaram confiar em Deus. Após 40 anos de vagar, vieram 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda havia muita terra para conquistar. Josué, o servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por um chamado de Deus e um poder extraordinário. Após a morte de Josué, começou uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que queria. Devido à dureza dos corações do povo de Israel, eles foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande estatura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, uma nova fase começou na monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus os governasse. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul governou por 40 anos, começou bem, mas terminou mal. Ele abriu as cortinas de seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, crueldade e, por fim, rebelião e apostasia. Depois dele, Davi reinou em seu lugar, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o rei mais proeminente de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, derrotando exércitos, caminhando com Deus e sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de pecar gravemente contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. Do seu linhagem veio o Messias. Depois de sua morte, seu filho Salomão reinou em seu lugar por 40 anos. Ele pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Salomão tornou-se um homem renomado em sua época, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz em seu reinado. No entanto, devido às suas muitas esposas, seu coração foi corrompido. Somente na velhice Salomão se voltou para Deus e se arrependeu de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos do Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da bruxaria, Davi na armadilha do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus concedeu o desejo do povo de ter reis, mas o povo teve que sofrer as consequências dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu porque seu filho Roboão se recusou a atender ao pedido do povo para aliviar os impostos pesados. O esplendor e luxo do governo de Salomão foram sustentados pelo trabalho dos trabalhadores estrangulados por impostos exorbitantes. Eles aproveitaram a transição de poder para exigir mudanças. Como não foram bem-sucedidos, não conseguiram se alinhar com um novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte, com sua capital se tornando Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis era justo, todos se afastaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Este rei decidiu usar a religião para fins políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e se tornassem politicamente atraídos pelos reis de Judá. Jeroboão decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Bet-Aven. Neles, ele colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho, todos eram maus e perversos, nenhum buscava Deus. Naquele tempo, o Senhor levantou alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e os profetas convenientes, bem como os sacerdotes subornados com dinheiro. Naquele tempo,
Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles enfrentaram corajosamente os desvios da nação, desde o palácio até as cabanas. O impacto sobre o povo os motivou a retomar o trabalho no templo. Com determinação renovada, eles completaram a reconstrução do templo e, sob a liderança de Esdras, o dedicaram a Deus. Esdras, um escriba hábil na lei de Moisés, reuniu o povo e leu a lei para eles, chamando-os ao arrependimento e obediência aos mandamentos de Deus. O povo respondeu com lágrimas de arrependimento e compromisso de seguir a lei de Deus. Mais tarde, sob a liderança de Neemias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos e a cidade foi fortificada. Neemias também iniciou reformas para restaurar a integridade espiritual e moral do povo. Ele confrontou injustiças sociais, corrigiu a exploração econômica e garantiu a observância do sábado e de outras práticas religiosas. Através dos esforços de Neemias, o compromisso do povo com Deus foi reafirmado e eles experimentaram avivamento espiritual. Apesar de enfrentarem oposição e ameaças de seus inimigos, os judeus perseveraram e permaneceram fiéis ao seu Deus. Através da orientação de profetas, líderes e do estudo da lei de Deus, eles reconstruíram sua nação e renovaram sua aliança com Deus. Este período de restauração marcou um capítulo significativo na história judaica, demonstrando a fidelidade de Deus em preservar seu povo e cumprir suas promessas. Em conclusão, a história do povo judeu desde o período de cativeiro até sua restauração revela a mão soberana de Deus em ação, guiando e protegendo sua nação escolhida. Apesar de enfrentarem provações e desafios, os judeus permaneceram firmes em sua fé e compromisso com Deus, experimentando, em última instância, restauração e renovação sob sua providência divina. Profetas, assim como os sacerdotes subornados com dinheiro, naquela época Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias, que corajosamente confrontaram as deviações da nação desde o palácio até as choupanas, desde os templos rivais até o comércio, das ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e levantaram suas vozes contra a religião prostituída. Lançaram a acusação de Deus contra os poderes executivos e legislativos corruptos, denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, chamando o povo ao arrependimento. Mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos durante o reinado de Acabe, através de sua esposa Jezabel. A crença perniciosa no deus cananeu da prosperidade, Baal, espalhou-se por toda Israel. Naquele tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e minar a credibilidade do ídolo abominável. Mesmo neste reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso, mas como Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria era a vara da ira de Deus contra Israel, um império expansionista e sedento de sangue. Sempre que conquistava um povo, cometia atrocidades e barbaridades contra os vencidos, deixando corpos mutilados e empilhando cabeças às portas das cidades conquistadas, sujeitando as pessoas à mais amarga ignomínia. Após liderar o povo do norte ao cativeiro, o rei Sargão II enviou uma mistura de outros povos para a terra de Israel, formando uma grande mistura racial ali. Ele sabia que a ação racial enfraqueceria a existência potencial de um povo. Assim, com essa mistura racial, um povo híbrido chamado samaritanos foi formado em Israel, que se tornou um inimigo amargo do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, vários dos quais eram piedosos, como Isa, Jeosafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso ascendia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia governava. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não ouvindo a voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado para o cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Após 2 incursões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo cativo, deixando a cidade em tremenda desgraça. O povo esteve no cativeiro por 70 anos,
como profetizado por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período de cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Neste período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Naquele momento, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, predito por Deus 200 anos antes de nascer, libertou o povo judeu e abriu as portas para seu retorno à terra de Canaã. O povo retornou em 3 grupos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução das muralhas e a reestruturação política e espiritual do povo. Assim que retornaram do cativeiro e começaram a reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os astutos samaritanos queriam se juntar a eles no trabalho para desestabilizá-lo. Como a proposta de parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda fase, começaram a ameaçá-los. Então, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes acusando os judeus de conspirar contra o reino Medo-Persa. Diante dessa perseguição nefasta, o trabalho no templo foi interrompido por cerca de 20 anos. Durante este período, o povo relaxou em seu zelo pela casa de Deus e começou a focar em seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas às custas da casa de Deus, que estava em ruínas. Neste tempo, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e retornou entusiasticamente para completar a reconstrução do templo. Então houve um grande despertar espiritual, uma reorganização nas famílias e no sacerdócio, e um retorno sincero a Deus. Cerca de 100 anos se passaram, e uma nova geração surgiu. As pessoas continuaram a ir ao templo e oferecer sacrifícios, mas já não oravam mais a Deus. Elas ofereciam animais cegos, doentes e coxos a Deus como sacrifícios queimados, desprezando a mesa do Senhor e considerando-a profanada. Os sacerdotes se corromperam e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. As famílias foram profundamente afetadas, os casamentos começaram a desmoronar, resultando em divórcio. As pessoas já não acreditavam mais que Deus era capaz de julgá-las, então relaxaram em relação ao pagamento de dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam distantes de Deus naquele tempo. Foi então que Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim foi o fechamento do Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, tivemos um longo período de 400 anos chamado de período interbíblico ou período de silêncio profético. Durante esse tempo, foram escritos livros religiosos históricos não canônicos, os livros apócrifos. O Antigo Testamento também foi traduzido do hebraico para o grego, dando origem à famosa versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu diante do Império Grego de Alexandre, o Grande, que após conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos, chorando porque não tinha mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, difundindo a cultura helenística e a língua grega, que mais tarde seriam úteis para a rápida e ampla disseminação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais, destacando-se o domínio dos Ptolemaicos egípcios e dos Seleucidas sírios, que frequentemente estavam em conflito. Israel foi dominado às vezes por um, às vezes por outro. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém, o que foi uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após muitos derramamentos de sangue. Mais tarde, no ano de 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, reinou em seu lugar. Herodes foi um grande administrador, expandiu e embelezou o templo em Jerusalém, construiu o porto de Cesareia abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens missionárias ao redor do mundo. Construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. No entanto, Herodes era um homem inseguro e violento, atormentado pelo medo de perder o trono. Casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Marna, uma mulher nobre, mandou matar todos os nobres de sua família com medo de perder o trono.
atendendo ao pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu único sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém, mas depois, ao perceber que ele estava ganhando a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua temerosa sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou a Roma por suas atrocidades. Antes de partir, porém, mandou matar sua esposa Marna com medo de que ela conspirasse contra ele em sua ausência. Mais tarde, enviou 2 de seus filhos a Roma para estudar, enquanto sua irmã Salomé ensinava que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Herodes não hesitou e ordenou que seus 2 filhos fossem estrangulados. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família em Jerusalém, pois queria lágrimas em seu funeral. Este era o homem que ficou alarmado quando soube dos sábios que um menino havia nascido em Judá para ser rei de Israel. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, reinou sobre a Judeia, Samaria e Edom. Ele foi um rei terrível, e os judeus acabaram pedindo aos romanos que o removessem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judeia, instalou um procurador romano ou governador lá. Foi assim que os romanos começaram a governar diretamente a Judeia. Naquela época, Pôncio Pilatos era o governador. Essa situação catastrófica e política na qual o povo escolhido de Deus se encontrava, sob o odioso poder dos herodianos e à mercê da escravidão sob o domínio dos romanos, fez com que a esperança política no Messias se manifestasse como nunca antes, um clamor por libertação e redenção do ímpio. Bondade foi então nesse momento que Jesus, na plenitude do tempo, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém, na Judeia. A palavra eterna se fez carne e habitou entre os homens, ele viveu entre nós cheio de graça e verdade. Ele vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, andou sobre nossa terra, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto as culturas helenística quanto a romana se uniram à contribuição judaica para a vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma, com a perseguição de Herodes, o Grande. José e Maria fugiram com o bebê Jesus para o Egito, permanecendo lá até a morte do rei malvado. Eles retornaram do Egito e se estabeleceram em Nazaré, a cidade onde haviam morado anteriormente. Jesus cresceu lá como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, ele iniciou seu ministério, sendo batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores que veio salvar. Ali, no Jordão, enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Naquele mesmo momento, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, capacitando-o com poder para iniciar seu ministério. Do Jordão, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, durante os quais foi tentado pelo diabo 3 vezes. O diabo atacou Jesus para derrubá-lo, mas o Filho derrotou no deserto, sempre usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi a Galileia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Ele entrou na sinagoga, pegou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar, curar e libertar." Jesus chamou 12 homens, a quem chamou de apóstolos, investindo a maior parte de seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Ele viajou pela Galileia, Pérea, Samaria e Judeia, pregando em cidades, vilarejos e campos, pregando em sinagogas e no templo, pregando ao ar livre na praia e também em casas, pregando para multidões e também para pequenos grupos. Jesus foi a todos os lugares fazendo o bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, deu visão aos cegos, endireitou os paralíticos, fez os coxos andarem, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possuídos e ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus aos homens, tendo o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus mesmo manifestado na carne.
Jesus veio com uma missão definida para todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer, morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo usou vários artifícios para mantê-lo longe da cruz, mas Jesus marchou em direção a ela como um rei caminha em direção à coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus completou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou novamente para nossa justificação. Antes de subir ao céu, ele instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1h08, Jesus fala sobre o poder concedido pelo Espírito Santo e também dá a estratégia de ação a seguir para serem testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém, com um crescimento surpreendente, multidões continuamente sendo acrescentadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos, quando a igreja ainda estava limitada à Judeia. Deus enviou perseguição contra ela e os crentes foram dispersos, levando a palavra para onde quer que fossem. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, rompendo as barreiras de inimizade e pregando o evangelho ali com poder. As pessoas se alegraram em ouvir e ver as coisas que Deus fez através de Filipe, o diácono pregador. Ele falou e fez pregações para os ouvidos e olhos, através da imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João. Os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. Mais tarde, uma igreja gentia, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões naturais. Após isso, Barnabé e Saulo partiram para sua primeira jornada missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Iconio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram às províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, a Coríntios e as duas cartas aos Tessalonicenses. Na terceira jornada missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja em Corinto. Nas cartas, Paulo compartilhou seu desejo de visitar a capital do império e compartilhar a palavra com a igreja, apesar de ser informado de que seria enviado para a Espanha. Após levar ajuda financeira significativa aos pobres da Judeia, Paulo foi preso em Jerusalém e transferido para Cesareia, onde foi acusado pelos judeus por 2 anos, sob os governadores Félix e Festo. Diante da tendência de Festo de entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, escolheu ser julgado em Roma. Durante a viagem para a capital do império, ele enfrentou um terrível naufrágio, mas todos a bordo foram milagrosamente salvos, como Deus havia prometido. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno mortal da serpente e até mesmo usou seu servo para curar todos os doentes na ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades cobertas. Ele permaneceu preso por 2 anos em uma casa alugada. De lá, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes a trabalhar e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Após esse período, Paulo foi libertado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No entanto, por volta do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, tornou-se política, e Paulo retornou à prisão, sendo trancado em uma masmorra escura, úmida e insalubre. Em 17 de julho de 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como ator, subiu ao topo da Torre Máxima, de onde observou o espetáculo das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de fogo. Quando as chamas se apagaram, 70% da cidade estava destruída. Das vizinhanças em Roma,
10 delas foram devastadas pelo fogo, sendo que 4 bairros densamente povoados por judeus e cristãos deram a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Uma brutal perseguição da igreja então se iniciou, com a falta de madeira para fazer cruzes devido ao grande número de crentes crucificados. Eles eram amarrados a postes, cobertos de piche queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Da segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo, na qual ele relatou a chegada de seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando, no entanto, um legado abençoado para as gerações futuras. O Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de 50 anos, contendo 4 livros gráficos, os 4 evangelhos, dos quais 3 são sinóticos, ou seja, vistos da mesma perspectiva, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O foco de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, escrito para os judeus, contendo o maior volume de citações do Antigo Testamento e sendo o mais judaico dos evangelhos. O foco de Marcos é apresentar Jesus como servo, escrito para os romanos, sendo o evangelho que se concentra mais nas obras de Jesus do que em seus ensinamentos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como filho do homem, escrito para os gregos, por um médico gentio, historiador e viajante. Seu propósito é apresentar o retrato de Jesus como homem perfeito, por isso Lucas é o evangelista que fala mais sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do primeiro século para refutar o gnosticismo, uma heresia perigosa que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente dos outros. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", provando que Jesus é de fato Deus. Também temos os Atos dos Apóstolos, que relatam fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até a sua expansão até a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço, em Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Obrigado por se conectar conosco e ouvir a inspiradora história da Bíblia. Que as mensagens de fé, esperança e amor que você encontrou ecoem em seu coração e o guiem em sua jornada. Que a sabedoria e a paz encontradas nas páginas sagradas iluminem seu caminho. Continuaremos a compartilhar mais histórias e ensinamentos valiosos. Fiquem atentos e que vocês sejam